Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Golpe do retrovisor, falso acidente e sabotagem do veículo são alguns exemplos da criatividade de criminosos para furtar e roubar motoristas. Mas as táticas engenhosas não têm limite e nem fim. Um novo golpe tem colocado em alerta cidadãos que vão ao supermercado. Um vídeo que circula pela internet demonstra como acontece o ataque. Olha só. A cena é a seguinte. Ao perceber que um carro está prestes a sair do estacionamento de um mercado, o bandido empurra um carrinho em direção à traseira do veículo, sem ser notado. Quando a motorista vai dar ré e percebe o carrinho, para o carro e desce para tirá-lo dali. Enquanto isso, o criminoso entra pela porta do passageiro e sai rápido, com aparentemente uma sacola, sem que a mulher perceba. E detalhe, ele ainda fecha a porta. A gravação, que não foi feita no Brasil, foi compartilhada no Instagram por um policial federal que ressalta que este tipo de crime pode acontecer em qualquer país. Ou seja, não é um caso isolado. Então, a primeira dica é não dar oportunidade para a ação do criminoso. Como diz aquele ditado, a ocasião faz o ladrão. Mas quem imaginaria uma artimanha como essa? E agora que você sabe que é possível, não saia do carro e continue com a manobra em baixa velocidade para conseguir ir embora. Mas não se engane, existem outras possibilidades de dar o golpe, como forjar uma batida traseira, colocar uma pedra para dificultar a saída, sujar ou cobrir com um papelão o vidro traseiro ou dianteiro e até entupir propositalmente o escapamento. Vale lembrar de sempre estar atento ao seu redor e facilitar a saída do seu veículo, sem demorar para ir embora ao entrar, principalmente se estiver sozinho ou sozinha. Você viu aí, todo cuidado é pouco, né, gente? Bom, agora falando de saúde. Um estudo recém-publicado mostrou que fazer exercícios pela manhã reduz o risco de AVC e também de infarto. Para chegar a essa conclusão, quase 90 mil adultos com idade entre 42 e 78 anos foram observados por um período de 8 anos. Nenhum dos participantes tinha doença cardíaca no início da pesquisa. Durante o período, eles utilizaram rastreadores de atividade física por 7 dias seguidos, e os pesquisadores monitoraram a internação ou a morte relacionada a um derrame ou doença arterial. Os pesquisadores registraram que 3 mil participantes desenvolveram doenças vasculares e 800 tiveram um derrame. Constataram ainda que os participantes mais ativos, entre 8 horas e 11 da manhã, tiveram os menores riscos de doenças cardíacas e derrames, em comparação com pessoas com outros horários de pico de atividades. Depois de ajustar fatores como idade e sexo, eles descobriram que os participantes que eram mais ativos no início e no final da manhã Depois de ajustar fatores como idade e sexo, eles descobriram que os participantes que eram mais ativos no início e no final da manhã tiveram um risco 16% menor de adquirir doenças cardiovasculares, em comparação com outro grupo, e tiveram um risco 20% menor de acidente vascular cerebral, em comparação com o grupo que realizava exercícios em outros horários. Embora sejam necessários mais estudos para entender melhor como a atividade matinal pode reduzir o risco de doenças cardíacas e derrames, os pesquisadores levantaram a hipótese de que isso tem a ver com o relógio biológico, pois as pessoas que costumam se exercitar de noite podem comer mais tarde e também acabam acordando mais tarde, o que afeta a saúde de um modo em geral. No destaque internacional, a Câmara dos Deputados americana aprovou um projeto de lei para evitar uma greve no transporte ferroviário de cargas. A paralisação poderia causar um sério impacto na economia dos Estados Unidos. O projeto de lei, votado por uma maioria bipartidária na Câmara Baixa, impõe a adoção de um acordo, embora não tenha tido a aprovação de todos os atores sociais. O texto irá agora ao Senado, onde deve ser aprovado. Diante da perspectiva de uma possível greve a partir de 9 de dezembro, o presidente Joe Biden decidiu entregar a questão ao Congresso, apoiado por uma lei de 1926, que impõe um acordo coletivo em caso de impasse nas negociações. Biden elogiou a vontade bipartidária que evitou a greve.
O acordo preliminar, com a aplicação retroativa a 2020 e que se estende até 2025, havia sido assinado por 8 dos 12 sindicatos do setor. Já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, uma pesquisa realizada por uma universidade do Chile afirma que 94,5% da população da Venezuela vive na pobreza. Cerca de 60% estaria enfrentando insegurança alimentar moderada a grave. Diante da triste realidade, os venezuelanos têm tentado fugir para a Colômbia, Equador e Bolívia. Mas é no Brasil que conseguem uma realidade um pouco melhor. De acordo com dados da Polícia Federal, mais de 7 mil migrantes venezuelanos hoje vivem em Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar. Há 2 anos, Carlos e a esposa deixaram seu país de origem, a Venezuela, em busca de trabalho e de melhores condições de vida. Eles passaram por vários países antes de fixar moradia no Brasil. Estive em Colômbia, em Equador, em Peru e em Bolívia. Segundo dados da Polícia Federal, mais de 7 mil migrantes venezuelanos hoje vivem em Mato Grosso do Sul. Cerca de 2 mil moram em Campo Grande. Nós percebemos essa demanda crescente a partir do ano de 2018. E aí a gente já ligou, né? Aquela luzinha, falou assim, gente, alguma coisa a gente precisa fazer para esse público, né? Um dos principais desafios dos servidores dos Centros de Referência de Assistência Social no atendimento aos migrantes é a comunicação. Mas a equipe do CRAS Guanandi conseguiu transpor a barreira do idioma. Nós traduzimos para o espanhol e para o francês, para a gente poder, né, melhorar essa interação com eles entenderem como é que funciona essa política pública dentro do país. A equipe do CRAS Guanandi recebeu a Associação dos Migrantes Venezuelanos de Campo Grande para um bate-papo produtivo e descontraído. Por causa desse acolhimento, a equipe do CRAS Guanandi foi convidada a participar do Congresso Brasileiro de Psicologia, que foi realizado agora no começo do mês de novembro na cidade de São Paulo. Os profissionais chegaram na sala, né, onde estava tendo a apresentação, e falaram que tiveram conhecimento do nosso trabalho e foram até lá para nos ver, falar, nos ver apresentar e conhecer todas essas ações que a gente estava realizando. Por estas ações tão simples, que nasceram do olhar humano dos servidores, o CRAS Guanandi se tornou referência no atendimento aos migrantes em Campo Grande. É um trabalho muito bonito, é uma paciência, é tolerância também, né? E aquela forma de falar, de tal forma que qualquer idioma, seja português, seja espanhol, se une e dá para entender tudo. E agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho na edição de 13h. Não saia daí, porque a Dani Paris esperamos você. Até mais!